Oi pessoal do segundo termo, vamos para mais uma aulinha? Hoje eu vou ensinar para vocês a escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta de temperatura. Na aula anterior a gente estudou a escala Celsius, a escala Helmer, a escala Fahrenheit. Lembram disso? Fizemos exercícios sobre isso já. E aí eu deixei por último a escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta. É a escala mais importante, digamos assim. Bom, então como que é dada a temperatura dos corpos? É pela agitação das moléculas? Então as moléculas estão sempre agitadas, mesmo que você não esteja vendo, porque as moléculas são imperceptíveis, microscópicas, pequenas demais. A gente não enxerga as moléculas a olho nu, não é verdade? Mas chega um momento que, teoricamente, as moléculas param de se agitar, certo? Então, nesse caso, teoricamente, teríamos a menor temperatura possível, certo? Então, o que a gente chamaria de menor temperatura possível? Quando atinge a menor temperatura possível? Quando as moléculas, teoricamente, parariam mesmo de se agitar. Você fala, mas quando está 0 graus Celsius, não está tudo paradinho? Não, as moléculas ainda estão agitadas, é que a gente não sabe disso, não percebe isso, tudo bem? Mas a gente vai dizer que teoricamente, com experimentos realizados teoricamente, a gente pode dizer assim com quase certeza absoluta que as moléculas pararam de se agitar, certo? Não está tendo mais agitação de moléculas teoricamente. Então essa menor temperatura possível chamou-se de zero absoluto. É um zero mais zero, certo? É um zero que não é só zero. Ele está, na verdade, na temperatura de menos 273 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius já é a temperatura de fusão do gelo. É bem geladinho, certo? 0 graus Celsius. Imagine você 273 graus Celsius negativo. Então, isso aqui, é quando realmente, teoricamente, as moléculas pararam mesmo de se agitar. Tudo bem? Então, o zero absoluto, o zero de verdade mesmo, é a temperatura de menos 273,15, né? Mas vamos colocar 273 só, graus Celsius, tá bom? William Thomson, ou conhecido também como Lord Kelvin, por isso, escala Kelvin, ele atribuiu o número zero, o zero Kelvin ou zero absoluto, a essa temperatura, então aí, de menos 273,15 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Muito bem, coloquei aqui uma escalinha para você comparar, tá? Escala Celsius, escala Kelvin. Para Kelvin, para a escala Kelvin, o zero Kelvin, a gente não coloca a bolinha do grau quando é Kelvin, tá? Põe bolinha do grau para Celsius, para Fahrenheit, para Helmer, mas não coloca para Kelvin. Kelvin a gente não fala 0 grau Kelvin, a gente fala 0 Kelvin, porque ele é absoluto, ok? Então, o zero absoluto, ou seja, o zero Kelvin, corresponde a menos 273 Celsius, tá bom? Então, a gente vai aqui, para cima depois, aí o ponto de gelo normal em Celsius é 0 grau, e para Kelvin é a temperatura de 273 positivos Kelvin. O ponto de vapor na escala Celsius, lembra que era 100 graus Celsius? Na escala Kelvin é 373 Kelvin. Então, você viu que tem uma diferença aqui de 100 unidades, de 273 até 373 tem 100 unidades. E de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius também não tem 100 unidades. Então, tanto nessa escala como nessa, a graduação aqui é de 1 em 1 grau, tudo bem? E aí a gente pode então concluir que esse T, pessoal, é a temperatura absoluta, tá bom? A gente não fica chamando de θ Kelvin, a gente chama de T, T de temperatura absoluta, é a temperatura absoluta. Então, a temperatura absoluta, a temperatura Kelvin, ela é a temperatura Celsius mais 273. Tudo bem, pessoal? Então, é bem facinho da gente fazer a conversão entre a temperatura Celsius e a temperatura absoluta Kelvin. Então, a temperatura Kelvin, ela é a temperatura em Celsius somados com 273, tá bom? E aí tem dois exercícios aqui de exemplos para a gente fazer a aprendizagem desse cálculo. Expresse na escala Kelvin a temperatura de 27 graus Celsius. Então, você vai pegar a conversão, temperatura absoluta ou Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Pega aqui o padrão. E aí vai substituir.
que você quer? Você quer a escala Kelvin, então você vai deixar o T, porque o T é o que você quer, é a temperatura Kelvin. A temperatura Kelvin é a Celsius, quanto que é a Celsius aqui? 27 mais 273. Ou seja, a temperatura absoluta Kelvin de 27 graus é 273 mais 27, 300. 300 o quê? 300 Kelvin. Não vai colocar a bolinha aqui não, tá bom? É só 300 Kelvin. Olha que facinho. Exercício 2. A quantos graus Celsius, agora quer saber os Celsius, correspondem 100 Kelvin? Coloque a equação de transformação. Temperatura Kelvin ou absoluta é a temperatura Celsius mais 273. Cuidado com os sinaizinhos aí. Vamos lá. Temperatura de 100 Kelvin. Então, aqui no T, você vai pôr o 100, porque ela que é a temperatura Kelvin. Igual temperatura Celsius é a pergunta. Então, você deixa θ Celsius mais 273, copia. Ó, você quer a Celsius, então você joga esse para lá, tá bom? Então, ó, 100, esse 273 se joga para cá, ele troca de sinal, fica menos 273, igual o θ Celsius já estava aqui, θ Celsius. Tenho 100 e devo 273, olha, continha de menos. Tenho 100 e devo 273, fico devendo 173. Essa é a temperatura Celsius. Então, a temperatura Celsius, que corresponde a 100 Kelvin, é menos 173 graus Celsius. Tudo bem? Prontinho, então essa foi a escala Kelvin.